Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso culto, à nossa igreja. Você faz parte de todo esse movimento, eu estou muito feliz que você está aí. Hoje é dia de ceia, um dia muito especial. Prepara os elementos aí na sua casa, que ao final da mensagem a gente vai participar desse momento tão importante juntos enquanto igreja. Queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e a se preparar para aquilo que Deus quer falar com você. Querido Deus e eterno Pai, primeiro eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor, Pai. Obrigado porque esse é um privilégio muito grande. Obrigado porque o Senhor é um Deus que escuta as nossas orações, é um Deus que responde às nossas orações, é um Deus que fala com o seu povo. Por isso, Pai, abre os nossos corações, quebranta o nosso coração, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que o Senhor quer falar e àquilo que o Senhor quer tratar nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é capaz de separar juntas e medulas, espírito e alma, e nós temos certeza que a Sua palavra hoje vai transformar as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, Pai, que possa usar de maneira sobrenatural a vida do Samuel, que o Senhor possa tocá-lo, que o Senhor possa usar a vida dele e que essa palavra possa trazer quebrantamento, Pai. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus, que toda a igreja ora. Amém. Olá, igreja, tudo bem com você? Que privilégio a gente estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra do nosso Deus, para a gente poder conversar um pouco sobre essa palavra que é viva, que é eficaz, que nos edifica, que nos muda, que transforma nossos corações, nos convence dos nossos pecados, e que hoje o Senhor possa falar ao seu coração como Ele tem falado a cada domingo. Hoje é o primeiro domingo do mês de junho, já estamos aí no meio do ano, olha como tem passado rápido, e eu espero que você tenha tido o seu coração edificado durante esse tempo e que você continue a ouvir mais e mais da palavra do Senhor. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 13. A gente vai falar um pouco hoje sobre o propósito de Deus na vida das pessoas. Para quem é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para você? Porque nós ouvimos tanto falar sobre propósito, mas às vezes isso ainda não está claro para você, não está claro para a gente. E a gente vai falar disso a partir da vida do rei Davi e de Mefibosete, filho de Jonatas, um grande amigo de Davi. Acompanhe comigo, o texto diz o seguinte: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Portanto Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: onde ele está? E Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi e inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, o seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os seus frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para que coma. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos.
Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Vamos orar, querido. Feche seus olhos. Peça para que o Senhor fale com você neste momento. Deus, Pai, a gente está aqui como pessoas que carecem da Tua presença. Como pessoas que carecem das Tuas palavras. Como pessoas que precisam da Tua voz, Senhor. Pai, nós estamos aqui na metade de mais um ano e nós queremos continuar a ser alimentados por Ti. Pai, nós estamos aqui sedentos da Tua palavra, nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a Sua voz, porque nós precisamos ser direcionados por Ti, porque nós precisamos ter a nossa mente transformada. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, Pai, e que a partir dessa palavra o Senhor nos conduza em retidão, que a partir dessa palavra o Senhor nos conduza em verdade, Deus. Que o Senhor retenha glória para si, que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste momento. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, querido. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a misericórdia de Davi para com Mefibosete. Mas quem é esse garoto? Quem é esse rapaz? Primeiro, vamos entender o que está acontecendo aqui no texto que acabamos de ler. Este era um período de sucessão. O reinado do rei Saul, ele havia chegado ao fim, a casa de Saul tinha sido destruída, tinha sido enfraquecida. E muitas pessoas fugiram, outros foram mortos, inclusive o próprio rei Saul e o seu filho Jonatas, que era um grande amigo do rei Davi. A questão é que quando Davi assume o reinado, com o passar do tempo ele coloca Israel em ordem. Ele conquista terras, ele vence batalhas, no seu reino ele julga e ele faz justiça com muita retidão ao seu povo. Ele é reconhecido por todas as terras como um rei vitorioso. Davi é reconhecido como alguém de sucesso, como um rei que tem muito êxito, e a Bíblia diz que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Interessante porque Davi era um guerreiro muito forte. Davi era um guerreiro de muito sucesso, alguém que tinha muito êxito em tudo que fazia. Contudo, Davi ainda guardava em seu coração a humildade e a obediência a Deus. Muito embora ele fosse valente nas batalhas, vitorioso nas guerras, ele era quebrantado diante do seu Deus. Ele reconhecia que, muito embora ele fosse forte, havia um Deus mais forte do que ele. Muito embora ele fosse poderoso ali no seu reino, existia um Deus muito mais poderoso do que ele. Davi não era um homem de dura cerviz, ele não foi engrandecido em seu coração por causa do seu êxito como rei. E é com esse coração que depois de muito tempo, depois de vencer muitas batalhas, ele chega a uma certa reflexão, que é o texto em que nós acabamos de ler, onde no verso 1 ele pergunta: será que existe alguém da família de Saul que está vivo? Será que existe alguém que eu ainda não conheça, mas que está por aí? Alguém do governo anterior que eu ainda não conheço, no qual eu possa fazer algo de bom a este, por causa do meu amigo Jonatas? Por causa do meu grande amigo Jonatas, que infelizmente morreu. Eu gostaria de saber se existe alguém no qual eu possa exercer essa bondade, porque eu tenho vencido muitas batalhas, eu tenho muito êxito aqui, o meu reino é próspero, o Senhor é comigo, Ele tem lutado as minhas guerras. Existe, porventura, alguém da casa de Saul no qual eu possa expressar bondade? E essa atitude ela foi chocante para aquela realidade. Porque era de costume que todo governante de uma nova dinastia exterminasse toda a casa do seu predecessor. Era normal que quando um rei assumia o governo, ele matasse toda a linhagem anterior. Isso porque, se ele não matasse, corria um grande risco de algum membro daquela linhagem anterior usurpar o seu reino, de modo que uma revolta futura pudesse acontecer. De repente, por causa de uma inveja, de repente, por causa de uma vingança. Então, por segurança, o rei atual matava toda a família do seu antecessor. E essa era uma questão tão séria que, às vezes, o rei atual executava os membros da sua própria casa, da sua própria família, se ele sentisse que alguém do seu convívio tinha um interesse na sua cadeira.
Olha como era sério essa questão. Mas Davi, como rei atual, ele fez exatamente o oposto. Ele procurou alguém da família anterior para poder agir com bondade sobre este. E aqui, igreja, eu aprendo algo muito interessante com Davi. Porque não é o reinado de Davi que definia o seu propósito. De repente, o reinado de Davi poderia dizer para ele: olha que você está no mais alto escalão desse lugar, você não deve nada a ninguém. Você não precisa cumprir promessa. Você não precisa exercer misericórdia sobre a linha do seu antecessor. Você tem o mais alto escalão deste lugar, você é o rei mais poderoso, você ganha batalhas, você vence batalhas, você ganha todas as guerras, você é o mais alto escalão deste lugar, não precisa se preocupar com essas promessas. Davi, ninguém está aqui para te cobrar que você exerça misericórdia sobre qualquer conhecido que seja. Você é famoso, você é poderoso, não há ninguém que te cobre. Mas não era a grande quantidade de reinos e terras que Davi conquistava que definia o seu caráter. Não eram os seus bens, não eram as suas posses, mas era o seu relacionamento com Deus. Porque esse tipo de atitude não vem de um coração humano, mas vem de um homem segundo o coração de Deus. Ele prosseguia porque ele tinha um relacionamento com Deus a zelar, e não porque ele tinha um governo para cuidar. Não porque ele tinha um reino a gerir. Ele continuava porque ele entendia que o motivo da sua existência era glorificar a Deus a partir do seu viver. Glorificar a Deus em tudo que ele fazia. Fosse como um pastor de ovelhas ou como rei de Israel. Porque ao contrário do que muitos acham, o propósito de Davi não começou quando ele assumiu o reinado. Ele nasceu com um propósito e ele vivia esse propósito em cada etapa da sua vida. Quando Davi pastoreava um rebanho de ovelhas, ele cumpria o propósito de Deus. Quando ele matou um urso e um leão, ele cumpriu o propósito de Deus. Quando ele levava comida aos seus irmãos enquanto eles estavam na guerra, Davi cumpriu o propósito de Deus. E como nós aprendemos, o propósito eterno de Deus é relacionamento. Não é aquilo que eu faço no trabalho, não é aquilo que eu faço na igreja, não é aquilo que eu faço em casa, mas é como eu me relaciono com Ele. Porque não adianta nada eu querer encontrar o meu propósito de vida aqui na terra se eu não me relaciono com o Deus do propósito. Porque quando eu me relaciono com Ele, eu absorvo todas as suas virtudes e assim eu posso agir com os outros como Ele agiria, independente de onde eu esteja. Não que o seu trabalho não seja importante. Não que a sua função na igreja, não que a sua função na sua casa não seja importante, ela é. Tudo isso é muito importante. A questão é que, primeiro, o que importa no meu propósito é o meu relacionamento com Deus. O meu propósito é se relacionar com Deus e a partir disso eu consigo exercer todas essas tarefas com excelência. A partir disso eu consigo fazer tudo isso glorificando a Deus, porque se eu não me relaciono com o meu Deus, o meu relacionamento com as pessoas está quebrado. A maneira como eu trabalho é uma maneira que não glorifica ao Senhor, logo ela não tem frutos. Querido, existem muitas pessoas que ainda estão perdidas na vida porque elas dizem não saber o motivo da sua existência. Elas estão sempre em busca de algo novo, em busca de um emprego novo, de uma atuação nova, de um reconhecimento, porque elas acreditam não estar vivendo o seu propósito. Elas acreditam que não estão vivendo aquilo que nasceram para viver, e eu até entendo essa insatisfação, mas a questão é que nós estamos perdidos e confusos, não porque nós estamos no lugar errado, mas porque o nosso coração não está no lugar certo. Mas o que é o lugar certo? Qual que é o lugar certo? Muita gente pensa que o lugar certo é o lugar onde eu sou próspero e rico financeiramente. O lugar certo é quando a minha vida já está resolvida em todas as áreas, é quando eu estou casado, é quando eu tenho reconhecimento, é quando eu tenho o sonho da casa própria realizado, é trabalhar no emprego dos sonhos, é trabalhar na empresa dos sonhos. Querido, depois eu te digo, você pode alcançar todas essas coisas que são importantes. Você pode constituir uma família, você pode ter a sua casa própria, você pode trabalhar num excelente emprego, mas a questão é que, no final de tudo, você ainda estará perdido e confuso se você não viver um relacionamento constante com Deus. Porque o propósito eterno de Deus é relacionamento, e sem isso você vai continuar se sentindo fora da caixa.
Sem isso, a gente vai continuar insatisfeito, tentando encontrar essa satisfação nos prazeres, nas alegrias, e de repente você busca, você corre atrás desse propósito que você acha que faz sentido para você. Você corre atrás desse emprego no qual na sua mente você pensa, eu nasci para isso. Mas quando começa a exercer, entende que ainda te falta algo. Te falta um relacionamento verdadeiro. Te falta uma vida constante com Deus. Te falta uma imersão na presença do Senhor. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Para que pudéssemos viver de verdade uma vida íntima com Ele. E se você observar bem, quando Davi fala com Ziba, esse servo de Saul, ele cita que gostaria de usar da bondade de Deus para com alguém. Porque Davi ele entendia que tudo que ele havia conquistado vinha do Senhor. Nada do que ele tinha era dele. Todas as guerras vencidas, todas as terras, todos os reis, os reinos conquistados, tudo que ele tinha vem do Senhor. O seu êxito estava condicionado à bondade de Deus sobre a sua vida. E Davi entendia que por sua própria bondade, ele não tinha muito que agregar, pois tudo que ele havia recebido veio do alto. Quem se relaciona com Deus não é apenas abençoado por Ele. Quem se relaciona com Deus também estende as bênçãos que recebe a outras pessoas. Percebe que o propósito de Deus para nós é relacionamento. Seja o nosso relacionamento vertical com Deus, seja ele horizontal com as pessoas. Quem vive o propósito de Deus entende que vive para expandir o reino do Senhor e não o seu próprio reino. Mas a grande verdade é que muitos estão em busca do seu próprio propósito, do próprio motivo da sua existência, porque eles querem construir o seu império em cima dele. Eu quero entender o meu propósito porque eu penso que esse é o meu caminho para o sucesso. Eu quero entender o porquê eu nasci, porque eu acho que nesse caminho eu vou ter glória, eu vou ter reconhecimento. De repente, trabalhando em algo que eu não sou tão bom, eu não vou ser tão reconhecido. Mas o meu propósito de vida, eu vou ser muito famoso. Eu vou ser muito aplaudido, eu vou ser homenageado. Então você percebe que todo discurso de propósito que a gente ouve por aí tem muito mais a ver com eu do que com os outros. Tem muito mais a ver com eu do que com o Senhor. Quando na verdade o Senhor nos chama para o ministério da reconciliação. O ministério que anuncia as grandezas de Deus. Quando na verdade o Senhor nos chama para propagar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é. E aqui nós temos um texto que pode nos ajudar, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O texto diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar o quê? As grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe a razão da nossa existência? Ela está atrelada à glorificação de Cristo. A razão da nossa existência está no fato da gente anunciar as suas grandezas, está em fazer o seu nome conhecido através do propósito que Ele tem para nós. E não fazer o meu nome famoso a partir da vontade dEle para mim, porque às vezes eu quero a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque eu acho que essa vontade dEle vai me fazer grande. Querido, o Senhor não está comprometido com o seu sucesso, o Senhor está comprometido com a sua obediência. Nosso Deus está comprometido com o reino dEle, e por isso Ele nos usa para a sua glorificação. E a nossa obediência, ela consiste em fazer o seu nome grande diante das pessoas que nos cercam, diante das pessoas que estão perto de você, que estão próximas a você. E olhando para o texto, não foi isso que Davi fez? Não foi isso que o Davi fez? Ele pergunta, existe alguém da casa de Saul para que eu exerça a bondade de Deus sobre ele? Em outras palavras, eu tenho visto o Senhor me abençoar. Eu tenho visto que o Senhor é comigo. Vale a pena ter um relacionamento com Ele? Por causa disso, existe alguém no qual eu possa experimentar a consequência dessa bondade? Existe alguém que pode experimentar a consequência de tudo que o Senhor tem feito na minha vida? Existe alguém no qual eu possa derramar todas essas bênçãos, toda essa bondade, toda essa graça, toda essa misericórdia? E o que Deus está fazendo aqui, querido? O que Davi está fazendo aqui? Davi está anunciando as grandezas do Senhor.
Tudo que recebemos, querido, não é para parar em nós. Tudo que o Senhor nos dá é para que ele seja distribuído às pessoas que estão ao nosso redor. Agora perceba algo, Davi ele não era um profeta. Davi ele não era um pregador, Davi não era um evangelista, mas ainda assim ele profetizava, ainda assim ele pregava, ainda assim ele evangelizava. Talvez não da forma que nós imaginamos que ele fizesse, não é subindo no púlpito. Embora ele fosse um rei e o seu ofício estivesse atrelado à organização e à execução de um governo, o coração de Davi gritava as grandezas do Senhor. Se você ler os salmos de Davi, você vai ver a paixão que Davi tinha pelo Senhor. Você vê o amor que Davi tinha pelas coisas de Deus. Você viu o temor que Davi tinha. Mesmo quando cometeu grandes pecados, ele chegou perto do Senhor e disse: Senhor, se o Senhor quiser, tira tudo de mim, só não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não pediu para que Deus poupasse o seu reino, não pediu para que Deus poupasse a sua fama, a força do seu braço. Ele disse: Senhor, por favor, Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu não sou um grande pregador, mas eu amo a sua presença. Eu não sou um grande profeta, mas eu amo a sua presença. Porque Davi entendia que o seu propósito era se relacionar com Deus. Ou seja, querido, você pode ver o propósito eterno de Deus, que é relacionamento, independente do local onde você trabalha, ou do contexto familiar em que você está inserido hoje. O seu local de trabalho não pode ser uma desculpa para não cumprir o propósito de Deus, porque você pode se relacionar com o seu Deus lá. O seu contexto familiar não pode ser culpado por você não viver o propósito de Deus, porque você pode se relacionar com o seu Deus independente do seu contexto familiar. Você não precisa esperar a grande realização do seu sonho para entender que você já é resposta de Deus para alguém. Você já é resposta de Deus para alguém. Não precisa esperar estar em um lugar perfeito de trabalho ou em um contexto familiar perfeito para entender que você já pode viver o propósito de Deus para a sua vida hoje. Porque o propósito eterno de Deus é relacionamento. E são justamente nesses locais que este propósito faz sentido. Eu não estou dizendo que trabalhar não faz parte do propósito na sua vida, de forma alguma. A questão é que tudo isso é consequência do seu relacionamento com seu pai. Davi era um grande guerreiro. Ele vencia batalhas. Não que ele estivesse fora da vontade de Deus, não. Ele estava dentro. Mas ele entendia que ele só fazia isso, primeiro, porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. Esse era o seu ofício. Ele se relacionava com Deus quando era pastor de ovelhas, mas também quando era um grande guerreiro. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação, e o nosso papel é reconciliar as pessoas com Cristo. Mas às vezes a gente quer esperar ter aquele cargo na igreja para a gente poder fazer isso, para dar tudo de si. Quando eu for um líder de um ministério, eu vou fazer tal coisa. Quando eu for não sei o que, eu vou me dar o máximo. Quando eu tiver uma grande condição financeira, então eu vou poder ser muito generoso. Quando eu puder ser líder de um ministério, eu vou poder abraçar as pessoas, eu vou poder amar, eu vou poder orar por eles. Querido, o que a gente está esperando? Eu estou esperando casar, ter filhos, passar na faculdade, namorar tal pessoa, mudar de casa, mudar de realidade. Gente, você percebe como a gente está esperando muita coisa aqui mudar para que a gente possa viver o propósito de Deus, que é se relacionar com Ele com tudo que temos e evangelizar as pessoas. Percebe que a gente está procurando muita desculpa, e até quando a gente vai buscar essas desculpas para fazer aquilo que nós já fomos chamados para fazer desde que nascemos? Querido, você está vivo, você está respirando, você nasceu, então você já pode reconciliar as pessoas com Jesus. Então você já pode cumprir o seu propósito aqui na terra. Ah, mas a pandemia, eu não posso sair de casa. Mas você pode ligar para alguém. Você pode ligar semanalmente para alguém para orar por essa pessoa. Você pode perguntar o que ela precisa. Você pode ser um pastor onde você está. Você pode pastorear. Você pode abençoar de alguma maneira. Então por que às vezes a gente está batendo tanto a cabeça tentando nos achar? A gente mesmo se confunde, a gente fica tentando nos encontrar, buscando um sentido da minha vida, o propósito da minha existência. A gente está buscando um propósito que foi vendido por aí, quando na verdade esse propósito já está aqui. Ele está na sua Bíblia.
Ele está no seu quarto quando você fecha a porta, se prostra em oração e em adoração. Ele está no fato de você ser edificado por Deus e poder edificar todos à sua volta. Esse é o propósito que Ele tem para você. Então, querido, não espere muito para que você possa fazer demais. Simplesmente faça. Simplesmente faça. O Senhor te salvou. O Senhor te chamou. Você está aqui ouvindo essa mensagem. O Senhor tem algo para você. Ele está dizendo, filho, vai. Filho, avança. Você está esperando o quê? Você está aguardando o quê, meu querido? Avança. Eu te dei o ministério da reconciliação. É para isso que você está aqui. Nação santa, sacerdócio real. Você está aqui para isso. No versículo 3, quando Ziba responde a Davi sobre um sobrevivente, ele o descreve como um filho de Jonatas, que é aleijado das pernas. E sobre a sua moradia, bom, ele é alguém que mora de favores em uma cidade chamada Lodebar. Um lugar que quase ninguém conhece, mas assim, de extrema pobreza e miséria. Onde habitam mendigos e doentes. E Davi manda chamá-lo. Davi manda chamar Mefibosete deste lugar. E quando Mefibosete chega, Davi o chama pelo nome e ele responde, aqui estou, Senhor, às suas ordens. E Davi, percebendo que ele poderia pensar que ele estava ali para ser executado por ser de uma linhagem anterior, Davi diz, querido, não tenha medo. Não tenha medo porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. E eu não só não vou executar juízo sobre você, como eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. E você sentará à minha mesa sempre para comer. Então Mefibosete se inclina e diz, quem é esse seu servo para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Rei Davi, olha quem eu sou. Olha de onde eu venho. Olha as minhas condições. Eu sou um coxo das pernas. Sabe, querido, as pessoas que vivem um propósito de Deus, elas se assemelham ao Senhor. Pois somente alguém que foi tocado por sua presença é capaz de agir como o Senhor age, como o Senhor pensa. Mefibosete, assim como nós, ele estava jogado num lugar de perdição. Ele habitava num lugar de extrema miséria, de extrema pobreza, de extrema sujeira e doença. Ele estava num lugar onde o seu passado não importava e também não poderia salvá-lo. O fato dele ter sido neto de Saul, o fato dele ter sido filho do príncipe Jonatas, não mudava o fato de que hoje ele estava jogado em um lugar de extrema miséria e pobreza. Não mudava o fato de que ele ainda era um deficiente. O título que ele tinha não valia de nada naquela realidade. E se ele dependesse disso, provavelmente ele morreria naquela situação. Provavelmente a sua geração continuaria naquele lugar e naquela condição, porque o título que um dia ele teve, hoje não poderia fazer muita coisa por ele. E é somente quando um rei decide resgatá-lo, é que ele pôde viver novamente. E talvez você fale, não, mas ele foi resgatado porque ele era neto de Saul. Ele foi resgatado porque o seu pai era um grande amigo de Davi. Ele foi resgatado porque Davi precisava exercer a bondade de Deus sobre a vida de alguém. Então não é porque era neto de Saul, mas porque era filho de Jonatas. Relacionamento e não títulos. Relacionamento e não posses. Então somente quando Davi vai ao encontro dele, manda chamá-lo, é que ele pôde viver novamente. O interessante é que Mefibosete não tinha nenhuma utilidade naquele governo. Mefibosete não tinha nenhuma utilidade naquele reino, muito pelo contrário, ele tinha muitos motivos para ser repudiado. Ele era da linhagem do governo anterior e por isso ele poderia ser acusado por usurpação. Ele também era aleijado das pernas, não servia para nenhum tipo de serviço. Ele não poderia nem tocar os bois, ele não poderia nem trazer um café para Davi, ele não poderia fazer nada. Ele era alguém que não fazia falta em Israel. Mefibosete era alguém invisível naquele lugar. Não havia motivos para que ele fosse resgatado por Davi. E da mesma maneira, nós também não temos nenhum motivo para que fôssemos salvos pelo Rei dos Reis. Nós não temos
nada de bom, nós não temos nada que possa convencer ao Senhor. Em nós não. Em nós não. Mefibosete era digno de uma sentença de morte, mas ele recebeu uma sentença de vida. O verso 9 em diante diz que Davi ordena que tudo quanto pertencia a Saul fosse dado a Mefibosete. Mas o mais interessante nisso tudo não é Mefibosete ter as terras do seu avô. O interessante é quando Davi diz: você ainda assim vai sentar sempre à minha mesa para comer. Porque por mais que o nosso rei nos abençoe com muitas coisas, por mais que Deus possa suprir todas as nossas necessidades, o que de fato Ele deseja para nós é a intimidade com Ele. Você percebe isso? Nós não temos o que oferecer, nós só temos o que subtrair. Mas isso não impede que o Senhor nos dê uma vida verdadeira, isso não impede que o Senhor nos salve. Não impede o Senhor de nos dar um propósito de verdade, que é se relacionar com Ele, mesmo não tendo nada a agregar. Mesmo não tendo nada a agregar, nós podemos ter as nossas virtudes, sim. E graças a Deus o Senhor nos abençoa com algumas virtudes, mas elas não são suficientes para nos fazer dignos de uma salvação. Nossas virtudes não são suficientes para isso. A verdade é que nós temos mais atitudes que desonram a Deus do que virtudes que o glorificam. Mas a sua bondade não está condicionada à nossa, e isso é pela graça do Senhor. Quando Mefibosete começa a se assentar à mesa de Davi, ele é tratado como um dos filhos do rei. Olha que interessante, querido. A partir do encontro com Davi, Mefibosete tem a sua paternidade ressignificada. Porque até então, o seu pai tinha morrido. Porque ele se assenta à mesa com Davi, junto com os filhos de Davi. E quando nós somos encontrados por Deus, nós vivemos na presença de um Pai perfeito, de um Pai que não falha, de um Pai que sempre nos dá o seu banquete espiritual, mesmo não merecendo nada disso. E muito embora você tenha tido uma péssima referência paterna na sua família, ou até mesmo talvez você teve uma boa referência, mas talvez não está mais aqui. O nosso Deus, Ele te adota. O nosso Deus, Ele te consola, o nosso Deus é sempre presente, Ele não falha, Ele é um Pai que perdoa, Ele é um Pai que sara as feridas e não que causa feridas. Ele é um Pai que resolve problemas e que não te dá problemas. Ele te faz sentir amado porque Deus é especialista em amar e cuidar. Nosso Deus ressignifica a paternidade em nossas vidas. Assim como Davi fez com Mefibosete, assim o Senhor faz conosco. Ao ser encontrado por Davi, Mefibosete tem a sua condição ressignificada também. Antes ele era conhecido como o aleijado das pernas, mas hoje ele tem um nome. Não que ele tenha sido curado da sua deficiência, ele não foi curado, ele permanecia coxo, mas essa deficiência não o definia mais. Ele não precisou ser curado para ter uma vida nova. E da mesma forma existem coisas que nos marcam durante a nossa vida, existem coisas que nos ferem na nossa caminhada, por exemplo, algum complexo de inferioridade, algum trauma muito grande, uma dor que você não consegue esquecer, algumas piadas que fizeram com você na escola ou em casa, e isso te marcou muito. E quando você olha para si, você acha que essas coisas definem a sua personalidade, você acha que essas coisas moldaram a sua identidade, e às vezes você não consegue desvincular essa cicatriz de quem você realmente é por dentro. Mas o Pai ressignifica tudo isso. O passado, ele não pode ser apagado, mas ele pode ser ressignificado. O seu passado talvez não vai ser apagado, mas ele não mais será a sua identidade, se você permitir com que o Senhor ressignifique tudo isso em sua vida. Porque você não é o que as pessoas fizeram com você, e você também não é os traumas que você sofreu, e você também não é a consequência dos seus próprios pecados, porque tudo isso foi pago na cruz. Hoje nós somos o que Jesus fez por nós, quando morreu em nosso lugar, e o que Ele fez foi nos adotar. Foi nos tratar como um filho amado e que sempre será cuidado. O que o Senhor fez foi rasgar o véu para que hoje tenhamos livre acesso à sua presença, para que hoje tenhamos um propósito verdadeiro, para que hoje a gente possa se relacionar com Ele.
Ao ser encontrado por Davi, Mefibosete também tem a sua morada ressignificada. Porque ele não mais vivia num lugar de miséria. Lodebar era um lugar que ninguém, às vezes, nem conhecia. Era o lugar onde Mefibosete se encontrava. Mas ele já não estava mais lá, porque ao ser encontrado por Davi, agora ele está num palácio. Ele está em Jerusalém, os seus aposentos são outros, são lugares de descanso e não mais lugares de tormento, são lugares puros e não mais pontos de sujeira ou doença. O rei nos coloca em uma nova morada, querido. Quando o rei resgata você, ele muda até o lugar em que você mora. E o que eu quero dizer com isso? Antes habitávamos na escuridão, no domínio do pecado, mas agora em Cristo nós somos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz, como nós lemos. Toda morada é o nosso ponto de partida. Toda morada, de modo geral, ela nos prepara para a vida, ela nos prepara para o próximo passo. E a partir do momento que a sua morada se torna a presença de Deus, então você está no melhor ponto de partida para onde você pousar. Quando sua morada é ressignificada em Cristo, você se torna uma bênção em qualquer lugar, na vida de qualquer pessoa e em qualquer situação. Quando a presença de Deus se torna a nossa habitação, querido, tudo muda. Não porque nós somos mágicos ou porque nós somos pessoas incríveis, mas porque quando estamos na presença dEle, quando fazemos da presença do nosso Deus a nossa casa, a nossa morada, a gente aprende a cultura do céu, a gente vive a cultura de Deus e a gente pode espalhar isso onde quer que a gente vá. As pessoas que se relacionam com você, elas são transformadas porque agora você tem a cultura do céu e não a sua própria cultura. Os lugares onde você vai, ali não existe mais mentira, ali não existe mais desordem, ali não existe mais tormento, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus de verdade. E quando o seu ponto de partida, que é a presença de Deus, isso faz parte de você, as pessoas entendem que existe algo diferente no seu coração. Elas entendem que onde você está é um ponto de salvação. Quando somos encontrados pelo Senhor, a nossa morada também é ressignificada. E o texto segue fazendo uma pequena citação sobre o filho de Mefibosete, chamado Mica. No versículo 12 ele fala sobre isso. E o filho de Mefibosete também foi abençoado, porque a dádiva de Davi não estava limitada apenas a Mefibosete, mas a toda a sua geração. E quando nos colocamos diante de Deus, quando nós somos encontrados por Ele, a nossa casa também está debaixo dessa provisão. Quando nós vivemos o propósito de Deus, que é nos relacionarmos com Ele, toda a nossa descendência é abençoada. Nossos filhos saberão que existe um rei fiel. Caso contrário, se não nos relacionamos com Deus, como esperar que os nossos filhos o conheçam? Como cobrar do meu filho se eu não tenho um relacionamento com o próprio Deus? Como cobrar do meu filho ir para a igreja? Como cobrar do meu filho um tempo de oração, de leitura bíblica, se eu mesmo não faço isso? E se nós entendemos que o nosso propósito de vida é ganhar dinheiro, é ser muito bem sucedido, como esperar que a nossa geração pense diferente de nós e busque ao Senhor? Eles não buscarão. Eles não buscarão porque mesmo que eles nos vejam indo à igreja domingo a domingo, eles nos observam durante a semana se matando no trabalho por um propósito terreno. Pelo propósito do nosso chefe, pelo propósito do rei deste mundo. Então não haverá propósito divino na vida dos seus filhos até que ele veja um propósito divino em você, que é pai e que é mãe. Não vai existir propósito divino na vida deles se eles não verem isso em você. Nosso Deus, ele trabalha com família. O nosso Deus trabalha com gerações. E é nossa responsabilidade ensinar os mais novos o caminho do Senhor. A Bíblia aqui não menciona mais sobre o filho de Mefibosete. Essa é a única vez que você vai ouvir falar sobre Mica, filho de Mefibosete. Você pode até encontrar em algumas genealogias, mas nada além disso. A questão é que ninguém sabe desse garoto. Ninguém sabe o que foi feito dele. Se ele se tornou um grande soldado, se ele se tornou alguém importante na política da época, ou se ele foi um simples camponês, um trabalhador numa lavoura. Mas o que está em evidência aqui
não é a função deste garoto, mas o fato dele também ter sido beneficiado pela bênção que havia sido dada ao seu pai. O que está em evidência aqui não é se ele foi um homem de sucesso aos olhos da sociedade, porque o propósito na nossa vida não tem nada a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que nós somos em Cristo. O propósito na vida desse garoto não tinha a ver com o que ele era ou com o que ele iria se tornar, mas se ele iria se relacionar com o rei. Percebe que interessante? E no último versículo, o texto fala sobre como era a vida agora de Mefibosete. Muita coisa aconteceu até aqui. Mefibosete, aos 5 anos, ele ficou deficiente dos pés. E esse foi o momento em que a sua babá, na época, levou ele para Lodebar. Porque eles estavam fugindo do caos que o reinado do seu avô tinha se tornado. Então ele cresceu neste lugar de miséria, morando de favor. Ele teve um filho, ele estava deficiente. E agora ele foi chamado por Davi, para que lhe desse tudo o que pertencia ao seu avô Saul. E não apenas isso, mas o direito de se sentar à mesa e desfrutar do banquete de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E a última frase deste capítulo diz que Mefibosete era coxo dos seus pés. Mefibosete continuou coxo, ele continuou aleijado, ele continuou um deficiente. E depois de tudo isso que aconteceu, de ter nascido neto do rei, em seguida ter perdido tudo, e então ganhar mais do que um dia ele teve, eu te pergunto, você acha que Mefibosete estava triste? Você acha que ele estava insatisfeito com tudo que ele havia acabado de receber? Eu acredito que não. O que define Mefibosete agora não é a sua deficiência, mas é a sua intimidade com o rei. O que te define não são as suas debilidades ou aquilo que você considera falta, mas o quão perto de Deus você está, o quão íntimo do Senhor você é. E esse é o motivo de você estar vivo, e por isso você existe, para estar próximo do Senhor Jesus. E talvez você se considere um deficiente em várias áreas da sua vida. E talvez você se questione como tudo isso pode melhorar. Como isso pode ser ressignificado em seu coração, e às vezes você vê na televisão, você vê em falsos profetas, eles dizendo que tudo isso passa quando você se torna alguém na vida. Tudo isso melhora quando você tem um emprego estável, um salário gordo, quando você se casa com aquela pessoa dos sonhos, e quando você corre atrás disso tudo, achando que esse é o seu propósito aqui na terra. E sabe, eu te digo, esses sentimentos, eles só mudam quando você começa a se relacionar com Deus. É na presença, é provando do banquete espiritual, é provando do Senhor diariamente, experimentando da sua graça e da sua misericórdia que se renovam a cada manhã. Esse é o nosso real propósito. Mefibosete não precisava mais ser um grande soldado. Ele não precisava ser um grande guerreiro, ele não precisava ser um rei, ele só precisava estar onde o rei Davi estava. Ele só precisava desfrutar dessa presença e desse banquete, estar com ele todos os dias, ter a segurança do Pai. Isso bastava, isso preenchia. Isso preenchia e era o suficiente. Davi entendia que o propósito da sua vida era se relacionar com Deus. Muito embora ele tivesse tudo. E Mefibosete se relacionou com o rei, mesmo não tendo nada. A questão aqui não é se você é um grande guerreiro. A questão aqui não é se você é um vitorioso em todas as áreas, como Davi era, em muitas delas. E a questão aqui também não é se você é um deficiente como Mefibosete. Isso não importa. Não é porque Davi havia assumido um trono que ele tinha encontrado o seu propósito. E não é porque Mefibosete era um mendigo deficiente e miserável que ele não tinha um. Ambos tinham o mesmo propósito, se relacionar com Deus. Todos nós temos um porquê da nossa existência. Se relacionar com Deus. E querido, você não é o que você faz. Você é o que Ele fez.
É claro, eu não quero dizer aqui que você deve se acomodar sendo apenas uma pessoa que fica dentro do seu quarto só orando. Você tem uma missão. O que eu quero dizer aqui é que o seu propósito é se relacionar com Deus e a partir desse relacionamento, tudo aquilo que você fizer fará sentido tanto para as pessoas que te cercam quanto no reino de Deus. Seja você alguém que tem muitas deficiências, seja você alguém que tem grande êxito em tudo que você faz. Porque o seu propósito é se relacionar com o Senhor. E espalhar para aqueles que estão ao seu redor tudo aquilo que você aprende nesse relacionamento. Tudo aquilo que você absorve nesse relacionamento com Deus, com esse Pai que te salvou, com esse Pai que me salvou mesmo não merecendo nada. Querido, a bondade de Deus, ela não é limitada. Ela é livremente oferecida aos que não merecem. E essa bondade está aqui neste momento. A bondade de Deus está no fato de você poder ouvir uma mensagem e ter a sua mente, a sua vida, o seu coração transformado. A bondade de Deus está no fato de você poder entrar no seu quarto agora, se ajoelhar e falar com Ele. A bondade de Deus está no fato de você poder abrir a sua Bíblia e ser alimentado por essa palavra que é viva, que é eficaz e que transforma a vida de qualquer pessoa, por mais duro que seja o seu coração. A bondade de Deus é sobre você, que entende que não merece muita coisa, que às vezes se sente o menor dos menores, como Davi se sentia na casa do seu pai, como Mefibosete se sentia enquanto morava em um lugar de miséria. A bondade de Deus são para esses. A bondade de Deus é livremente oferecida aos que não merecem. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e que você peça ao Senhor que ajuste novamente o seu coração. Peça que o Senhor faça algo novo dentro de você, ou talvez só te lembre daquilo que Ele já disse para que você faça. Porque às vezes nós queremos algo novo, algo muito novo, quando na verdade o Senhor já nos disse algo e até hoje a gente não ousou em fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra do Senhor. Nós somos gratos porque Tu és um Deus que nos muda, porque Tu és um Deus que nos tira da nossa zona de conforto e nos traz para perto de Ti. Pai, eu peço por cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem, eu peço por cada pessoa que de repente está tão confusa, está tão perdida, de repente não sabe por onde começar, não sabe qual caminho seguir. Pai, eu peço por estes corações, eu oro para que o Senhor desperte aí um desejo poderoso de se relacionar contigo, porque o nosso ponto de partida é o relacionamento com o Senhor. É estando na casa do Pai. É estando na presença deste Deus que é santo. Senhor, ressignifica em nós. Ressignifica, Deus, as cicatrizes em nós. Ressignifique nossos sonhos, nossa visão do mundo, nossa visão da vida. Nos dê um novo nome, Senhor. Pai, faça de nós uma nova criatura. Pai, nos dê uma direção verdadeira. Nos dê uma direção correta, Pai. Nos dê um caminho certo a ser guiado. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Que palavra abençoadora. Deus falou muito ao meu coração. O propósito eterno de Deus é relacionamento e a ceia é instrumento de reconciliação. É o lugar onde a gente se aproxima, é o lugar onde nós confessamos o nosso pecado, recebemos o perdão de Deus e nos reaproximamos dele para viver de fato esse relacionamento. Enquanto você prepara aí na sua casa os elementos, o suco, o pão, nós vamos
é entregar o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor. E para isso aqui na tela tem esse código de QR Code. Basta abrir a câmera do seu celular, apontar para esse código, vai aparecer um link aí na sua tela, clica e você vai ser direcionado para os nossos aplicativos. É um lugar seguro, onde você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo, via boleto e via cartão de crédito. Aqui na tela também tem o nosso Pix. É fácil, é seguro e é gratuito. Basta você digitar o nosso Pix aí no seu celular e você também consegue ofertar e dizimar. Também aqui tem as contas do Bradesco, do Itaú. Você pode fazer um depósito, uma transferência. E se você faz parte do grupo de risco, nós podemos enviar um pastor para buscar aí na sua casa. Só não deixa de participar, porque esse também é um momento de adoração, é um momento de gratidão, é um momento onde a gente reconhece a nossa dependência de Deus, a gente agradece por tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo e também tudo que Ele vai fazer. E o que a gente mais tem aprendido aqui na igreja é que gratidão é a semente do mais. Lá em Provérbios também diz assim, olha, honre ao Senhor com os teus bens e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Ou seja, quando honramos ao Senhor, quando entregamos honra através dos nossos dízimos e ofertas, nós recebemos de Deus provisão para o presente, mas também para o futuro. Então participe conosco aí, fazendo a sua oferta, entregando o seu dízimo, e enquanto isso, você pode também separar os elementos. Você tem o pão, você tem o suco, e enquanto você vai preparando aí, eu vou abrir a minha Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Você já sabe, mas não custa lembrar, a ceia não é um instrumento de exclusão, a ceia é um instrumento de inclusão. A proposta de Deus, a proposta de Jesus Cristo ao instituir a ceia do Senhor, não foi separar santos de pecadores, ou separar aqueles que merecem mais daqueles que merecem menos. Essa não era a proposta de Jesus Cristo. A ceia, ela foi instituída para pecadores como eu e você, porque a proposta era reconciliação, porque lembra, o propósito eterno de Deus é relacionamento. Então na ceia, nós confessamos os nossos pecados, recebemos perdão e nos reconciliamos com Cristo. 1 Coríntios 11, eu falei o 23, mas eu vou ler o 28. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Perceba aqui que é para cada um se examinar. Não é para eu te examinar e nem você me examinar. É para cada um se examinar. Mas também não é para a gente se examinar na procura de algo de bom que qualifique a nossa participação na ceia. Não. É para você procurar dentro de você pensamentos que não agradam a Deus, sentimentos que não agradam a Ele, ações que Ele reprova. É para você buscar os pecados ocultos, pecados não confessados. E agora, aqui na ceia, confessar diante de Deus e pedir perdão. Por quê? Porque o versículo 28 diz: examine-se e coma do pão e beba do cálice. Então, repare que não é para você examinar, perceber que você é um grande pecador e deixar de comer. O projeto, o propósito da ceia é reconciliação, ou seja, peça perdão e então participe da ceia do Senhor em sinal de reconciliação com Ele. O texto diz assim, olha, versículo 23, porque o que recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Eu queria convidar você a orar nesse momento, e eu queria que você confessasse os seus pecados a Deus, que você buscasse de fato o Espírito Santo para que Ele te lembre dos pecados ocultos, aqueles que você nem tinha consciência, mas que o Espírito Santo trouxesse à sua memória, que Ele produzisse em você um arrependimento verdadeiro e genuíno, e que você se arrependesse pedindo perdão a Deus, para que juntos nós possamos participar da ceia do Senhor, alcançando essa reconciliação. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos aí na sua casa e comece a orar. Quero te dar alguns segundos para você iniciar a sua oração, pedindo ao Espírito Santo que te lembre, que produza arrependimento e que perdoe os seus pecados.
Querido Deus e eterno Pai, escuta a oração do seu povo. Tua palavra diz, clame a mim e eu responder-te-ei. E nós estamos clamando ao Senhor para que envie o teu Espírito Santo e que ele produza arrependimento aos nossos corações. Que ele nos lembre dos pecados que nós temos cometido, mas que ele produza arrependimento verdadeiro, genuíno em nossas vidas, para que hoje, Pai, ao confessarmos os nossos pecados ao Senhor, que nós possamos receber o teu perdão, porque a tua palavra também diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem verdadeiramente, Pai. E é isso que nós estamos fazendo aqui, confessando os nossos pecados ao Senhor, pedindo ao Senhor que através da sua graça e misericórdia nos alcance no dia de hoje, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor purifique a nossa mente, lave o nosso coração, que o Senhor possa purificar o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir, Pai, que a nossa vida seja lavada pelo Senhor no dia de hoje, porque tudo o que nós mais queremos é essa reconciliação com o Senhor, é renovar o nosso compromisso contigo, é renovar a nossa aliança com o Senhor, e por isso pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa mente, o nosso coração. Essa é a oração que nós como igreja fazemos juntos, e é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Querido, pega o seu pão, o seu cálice, e agora que você já confessou os seus pecados a Deus, agora que você já pediu perdão a Deus, eu queria que você observasse esses dois elementos. O pão, ele é um símbolo, ele aponta para o corpo de Cristo que foi partido por nós naquela cruz para gerar salvação nas nossas vidas. E esse suco de uva, ele aponta para o sangue de Jesus, que é símbolo de uma nova aliança. Para contrato existe distrato, para acordo existe desacordo, mas para aliança não existe desaliança. E uma vez que o sangue de Cristo foi estabelecido como nova aliança, nada pode quebrar isso mais nas nossas vidas. Então a nossa segurança é que tudo depende do caráter de Deus, daquilo que Ele fez por nós através do seu Filho naquela cruz, e Ele está estabelecendo no dia de hoje a oportunidade de reconciliação. Então você que confessou o seu pecado, você que se arrependeu e você que quer essa reconciliação, coma do pão comigo nessa hora, em memória daquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Deus, muito obrigado. Isaías 53 fala que o Senhor foi afligido, humilhado, açoitado, mas não abriu a sua boca. E o Senhor se entregou, Pai, para que os nossos pecados fossem perdoados, mas também para nos livrar da condenação eterna que era a morte, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, porque a partir do seu sacrifício, Pai, nós alcançamos a salvação. Obrigado porque o Senhor Jesus é o único caminho, é a vida e é a verdade, é a única forma de chegarmos até o Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Querido, você que está em oração comigo, eu queria convidar você também a tomar do cálice, em memória à aliança que Jesus estabeleceu, aliança eterna. Então toma esse cálice comigo nesse momento. E agora em espírito de oração agradeça. Jesus Cristo, obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz. Porque da mesma forma que no Antigo Testamento o sangue livrou o seu povo da morte, agora também esse sangue derramado na cruz nos livra da condenação eterna, nos livra da morte eterna, Pai. Obrigado porque esse sangue ressignificou a morte, e a morte para nós, ela já não é mais o nosso fim, ela já não é mais condenação, mas ela é uma passagem para a vida eterna na sua presença, Pai. Obrigado, Jesus, por sua obra, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que o Senhor começou a fazer. O Senhor aperfeiçoou essa obra nas nossas vidas, ó Pai.
Obrigado porque nós somos salvos e estamos sendo santificados pelo Senhor, preparados pelo Senhor para este encontro com Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos alcança e o seu amor nos constrange. Hoje, Deus, nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Nós não queremos brincar com a fé, nós não queremos brincar de ser cristãos, nós não queremos brincar com o mundo espiritual, nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor, a nossa seriedade com a sua palavra, em praticar as verdades, os valores, os princípios, a viver de acordo com o padrão estabelecido na Bíblia, Pai. Nós assumimos esse compromisso, Pai, de te buscar todos os dias em espírito de oração, de ler a sua palavra, de ter um estilo de vida de adoração, de testemunhar do Senhor a tempo e a fora de tempo, Pai. Nós assumimos o compromisso com o Senhor, nós renovamos esse compromisso, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de participar dessa ceia, de sair desse momento renovado, restaurado, Pai. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor em gratidão, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Querido, eu quero muito agradecer a sua presença. Se você é de Belo Horizonte, a grande BH, cidades ao redores, queria que você soubesse que nós já retomamos os nossos cultos presenciais, todos os domingos, às 10 horas da manhã, ali na Praça Raul Soares 203. E para você que está em outros estados, cidades, eu quero dizer que a gente vai permanecer com os nossos cultos online, tanto kids, quanto os adolescentes, adultos. Então você é o nosso convidado para permanecer aqui. E se você quer dar um passo a mais, um passo de fé, nós temos células online, você pode participar das células online também, e vai ser uma alegria, um prazer muito grande receber você. A gente está muito feliz pela sua participação e a gente quer ver o seu crescimento. Então manda uma mensagem de WhatsApp pra gente, está aqui na tela, 988356344, manda uma mensagem dizendo qual é a sua decisão. Hoje você tomou a decisão pela reconciliação com Cristo, por aceitar Jesus Cristo no seu coração, você deseja participar de uma célula online, você quer ser batizado, manda pra gente uma mensagem dizendo qual é o próximo passo e a gente vai ajudar você, combinado? Não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui nesse vídeo de YouTube, e a minha palavra para você é que Deus abençoe muito a sua semana, que Deus possa ser contigo e que você possa viver o sobrenatural com Ele. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.